Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Estamos presentes aqui hoje para que possamos ouvir os representantes da área de saúde. Quero agradecer a presença de nossas funcionárias que estão aqui participando, estagiando com a gente, a DTTV, no qual está transmitindo, o Paulo, nosso amigo, no qual é representante do setor de restaurante e de alimentação. Agradecer a presença dos vereadores, o público que nos assiste pela DTTV. Em nome da Câmara Municipal, eu quero agradecer também a presença do Dr. Alcibo, provedor do Instituto São Vicente de Paulo, nosso hospital. David Fernando Xavier, é o médico responsável pela central do Covid. A Lucimar, no qual representa o setor administrativo do hospital. Muito obrigado. É de uma grande importância hoje, público que nos assiste pela DTTV, esse trabalho que está sendo realizado pelo comitê, pelos agentes de saúde e por nós dessa casa, juntamente com o executivo, esse trabalho de conscientização desse índice que o nosso município está enfrentando de alta contaminação do Covid-19. Então, nós convidamos aqui hoje o pessoal responsável para estar transmitindo para vocês os dados técnicos, os cuidados no qual teremos que tomar, mais ainda, e o que pode vir a acontecer em relação aos nossos comércios, nossa saúde, no geral, né? Então, eu queria convidar primeiramente que o Dr. Alcibo, para estar nos apresentando dentro do seu conhecimento, a gravidade do Covid em nossa população hoje. Aí mesmo. Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores. É uma satisfação estar aqui presente nessa casa para poder contribuir com alguma coisa. Então eu agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando. Bom, primeiro queria saber se vocês têm alguma preocupação mais direcionada a alguma coisa que vocês queiram saber a respeito lá do comportamento nosso do hospital. Fica aberto a palavra, o questionamento a qualquer vereador que queira tirar alguma dúvida e questionar a situação.
receber o senhor nessa casa. Boa tarde, ouvinte da TTTV. Né? A nossa maior preocupação, né, doutor, que lá vai aumentando a doença, né, e os leitos, né? O senhor vê, Passo já está em onda vermelha, Cássia também já já tem muitas, então a nossa preocupação é essa, doutor. Né? E o senhor, nada melhor que o senhor para nos instruir mais ainda. Certinho. O que a gente está vendo é um aumento substancial no índice de contaminação. A epidemia vinha sendo gradativamente diminuindo bem até setembro. Quando chegou em 7 de setembro, que teve aquele feriado prolongado, o pessoal extrapolou, aproveitaram o feriado, fizeram muita aglomeração. A partir do dia aproximadamente 15, 20 de setembro para frente, o índice de contaminação veio aumentando. Aí a preocupação do setor de saúde também. Quando chegou agora no final do ano, com esses 2 feriados prolongados, né, aí o trem danou mesmo e está aumentando substancialmente. Então, desde o começo da pandemia, houve uma hierarquização dos hospitais. E o hospital aqui de Cássia é responsável por receber pacientes dos municípios aqui ao redor, sendo uma população aproximada de 52 mil habitantes, que envolve Delfinópolis, Ibiraci, Claraval, Capitinga, né, Cássia, dá em torno de 52 mil habitantes. O nosso hospital, ele não é um hospital de primeira, ele é um hospital de pequeno a médio. Então, nós ficamos responsáveis por receber pacientes que estejam num determinado estágio que não seja muito grave. A partir do momento em que a situação do paciente agravar, que chegar ao ponto de ter a necessidade de fazer uma intubação, aí esse paciente deve ser transferido e vai ser transferido para Passo. Nós temos aqui disponibilizado no hospital 10 leitos que ficam à disposição do Covid. E nós ainda não tivemos dia nenhum que foi necessário ocupar todos, mas nós já tivemos 7 pacientes internados num dia só. O problema maior não é tanto a quantidade de leito, se bem que isso é importante, é claro. Só que se aumentar muito a quantidade de leitos e aumentar muito a ocupação, o hospital vai ter outros problemas, que os pacientes normais não vão deixar de existir. Se for preciso a gente aumentar a quantidade de leitos oferecidos ao Covid, os outros pacientes que por acaso necessitar de internação vão ficar prejudicados. Tá? Porque os apendicites não acabaram. As cólicas de rim, as cólicas de vesícula, os partos, a cesariana, esse continua. E esse pessoal tem que ser atendido. Então, se aumentar muito o uso de leitos, nós vamos ter problema de pessoal. Pessoal especializado, que precisa de um pessoal assim, bastante treinado para poder dar um atendimento razoável. E mesmo a parte médica, que nós temos um corpo clínico bom lá no hospital, mas tem limites, né? Vai chegar num ponto que nós vamos precisar de médicos com dedicação total, se tiver uma grande quantidade de usuários, né, de pacientes, vai ser preciso
ter uma dedicação maior. E nós vamos ter problemas sérios de atendimento, tanto do pessoal habilitado do hospital, como técnico de enfermagem, enfermeira, e os próprios médicos, que tem que ter uma dedicação mais acentuada, né? Mas já está vendo esse problema no mundo inteiro. E o Brasil é o 13º país em quantidade de infecção por 100 mil habitantes. Então você tem Bélgica, tem Espanha, tem a França, tem a Itália, tem a Alemanha, tem a Inglaterra. A Inglaterra está um caos, né? Os Estados Unidos, a Índia, todos esses países têm um índice de infecção maior do que o nosso. Mas não quer dizer que a gente esteja bem. Então, esse problema de leito, se aumentar muito, as pessoas que têm necessidade de internar, nós vamos ter problemas. Esclareci mais ou menos? Vai, claro. O senhor, como médico, vivencia, né, a doença, o problema de perto, o senhor acha que, o senhor disse que de setembro para cá, um feriado prolongado, aumentou, o senhor acha que se continuar, o senhor acha que não está na hora, então, o município, né, nós, vereador, prefeito, né, já tentar, assim, essa aglomeração, uso de máscara, que parece que está um pouco à vontade, já está na hora de acudir numa medida mais rigorosa? Olha, o problema é muito simples. A doença ela é transmitida através do ar. Quando a pessoa conversa, fala, ou tosse, ou espirra, tá? Então é uma doença, ela é contagiosa, mas não é tão contagiosa assim. Por exemplo, a doença da gripe comum, ela é mais contagiosa do que essa doença, mas ela é contagiosa. Então, só pelo esse fato da gente conhecer que a doença transmite através do ar quando a gente fala, vamos falar só quando fala. Se todo mundo tivesse usando máscara, higienizando as mãos e evitando aglomeração, todo mundo, nós não precisava de um mês para poder acabar com a doença. Porque eu só estou de máscara, você está de máscara, eu não passo a doença para você, você não passa para mim. E a segunda dose toma no mínimo 21 dias depois que tomou a primeira. Então, mesmo quem for vacinar, só vai desenvolver uma imunidade razoável uns 20 ou 30 dias depois que tomou a primeira dose, né? Porque vai tomar a segunda, só depois que toma a segunda dose é que vai desenvolver a imunidade. E mesmo assim, as vacinas não estão muito garantidas, né? Mas, de todo jeito, parece que vai dar uma imunizada boa. Mas, no aumento dessa quantidade de pessoas notificadas, vai aumentar as pessoas que vão ter necessidade de internação, né? É um número muito assustador, né? Nosso município hoje encontra-se com 1.013 notificados, né? Até o momento, e uma somatória de 7 óbitos, né? 7 óbitos. Então, assim, é muito triste, muito preocupante. Esse é até o intuito dessa apresentação de hoje, com responsáveis e peritos do assunto, justamente para nos ajudar, auxiliar, a sensibilizar a população, né? Nós precisamos fazer isso, porque senão o sistema de saúde entra em colapso. Você vê, por exemplo, o Amazonas lá em Manaus, né? Tá problemático de novo, né? Tá. Muito problemático, não tinha lugar nem de colocar os mortos, né? Os corpos, né? Foi preciso contratar caminhão frigorífico para guardar o corpo lá até arrumar jeito de enterrar. Isso está acontecendo na Inglaterra, viu? Que é um país de primeiro mundo.
E a Inglaterra tem um sistema semelhante ao nosso, ao SUS, né? Aliás, o SUS nosso foi baseado no sistema de saúde deles. Lá funciona muito bem. E lá está desse jeito. Eles estão contratando caminhão frigorífico para poder guardar os corpos das pessoas que morreram com corona. Alguma pergunta? Nobres Edis, fica à vontade. Boa tarde, ouvinte da DTV, as estagiários, o Paulo, o doutor Alcíbio, o Comitê de Saúde. Só queria saber uma coisa. O senhor está falando para endurecer o comércio, né? Para não ter tumulto. E sobre essa firma, que todo mês o povo vai para as casas deles e volta. Como que o senhor acha que tinha de fazer? Aí, se a gente não tiver controle sobre isso, tem que tentar conscientizar. É a única maneira que tem, né? Porque tem determinadas coisas que, infelizmente, a gente não tem controle. Você tem uma família, uns pouquinhos de pessoas. A pessoa querida dentro da família vai fazer um aniversário. Eles combinam entre eles de fazer uma festa e vai ir para uma fazenda, ou mesmo para a casa de uma pessoa, eles combinam entre eles, vai todo mundo para lá e fica lá mais ou menos quieto, não faz muito barulho, você não fica sabendo que tem festa lá. Ou então eles vão para o rancho ou alguma coisa desse tipo e faz uma festa lá, você não tem controle, né? Mas eu acho que poderia o seguinte, que se todo mundo tivesse conscientizado, os vizinhos que notassem alguma coisa que denunciassem. Não, mas eu estou né? falando assim, não é o povo daqui, eu estou falando essa firma que está aqui hoje, né? Da Camargo Correia. Camargo Correia. De mês em mês eles viajam e voltam. Não era para ser mais duro com eles? Com a chefia deles, para saber o que está acontecendo? A Camargo foi grande responsável pelo grande número de infectados que nós tivemos aqui no município no início. Certo. Porque no início, basicamente, foram eles que trouxeram essa doença para cá. Então, isso aí eu não sei até onde que a gente pode responsabilizá-lo e cobrar a respeito disso. Mas isso deveria ser, não sei, talvez a promotoria ou o prefeito, o executivo, né? Ver até onde que legalmente eles podem intervir nisso aí. Tá? Mas inicialmente foram os funcionários da Camargo Correia que trouxeram a doença aqui para cá. Que antes não tinha doença aqui, né? Pelo menos a gente não tinha conhecimento. E de repente explodiu. Doutor Alcíbio, agradecemos demais as palavras do senhor. Pedimos que o senhor deixe a sua orientação à população sobre os cuidados. E muito obrigado em nome da Câmara pela presença e muito obrigado pelas explicações. Bom, novamente eu agradeço essa possibilidade que vocês me proporcionaram. E eu espero que tenha servido para alguma coisa, né? Espero que alguém possa usar disso aqui para poder facilitar e melhorar para todos, né? E eu acho que essa atitude que vocês estão tomando é uma atitude correta, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Que se não fizer, não adianta, né? Então, o que eu desejo é que a minha participação tenha valido para alguma coisa e que contribua para melhorar, né? E uma coisa que a gente tem que levar em conta é que, infelizmente, não depende só dos munícipes de Cássia, porque nós atendemos as outras cidades, né? Então, esse uso do nosso hospital vai depender muito também das atitudes que eles tiverem lá. Mas se cada um fizer se tiver o seu compromisso, né, ajuda. Mas todo mundo participar,
Dá certo. Tá certo. Aí, muito obrigado. Mas E o hospital está à disposição para qualquer esclarecimento. Se vocês quiserem lá fazer uma visita, só não deve visitar a área do Covid, né? Porque lá não convém entrar, porque lá é o pior lugar para ir. Mas a gente pode mostrar de longe, vocês podem ver o que a gente faz lá no hospital. Até seria interessante se vocês fizessem uma visita lá para poder tomar conhecimento e ver as atitudes que a gente toma para poder tanto prevenir para nós quanto para os nossos funcionários, né? Os nossos funcionários são treinados e estão tendo os apetrechos necessários para poder fazer prevenção, orientação e tudo, né? Era interessante, seria vocês tomar esse conhecimento e nós estamos lá à disposição de vocês. Então, muito obrigado. E vocês estão de parabéns, é isso mesmo que tem que fazer e vamos lá. Pegar firme, né? Dar os parabéns para vocês que foram eleitos, principalmente os mais... Todos, né? Mas os mais novos chegam assim, todos com vontade de mostrar serviço, né? Então, vamos lá, arregaçar as mangas e pau na máquina, né? Tá, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alcibe. E com certeza nós vamos estar agendando a visita lá, sim. E isso é até uma maneira de fortalecermos, né, com as ideias, com a real situação, para a gente estar transmitindo a nossa comunidade, né? Muito obrigado. Dando continuidade, queria convidar agora o Dr. David, que é o responsável da central do Covid de Cássia, e um médico também de muita experiência, no qual veio de Pelotas, né? Uma cidade bem desenvolvida nessa parte. Ele vai falar um pouco para nós os métodos e critérios a ser seguidos. Alô. Primeiramente, né, boa tarde a todos, presidente, pessoal da Câmara, os vereadores, os ouvintes. É uma honra estar aqui. Agradecer também a recepção, é uma honra estar de volta a Cássia. Parabenizar a todos que foram eleitos. E, assim, já cheguei no momento assumindo Covid, já tendo noção de uma onda dessa leva que está uma das piores, pelo contexto que eu vi. Então, uma segunda onda. O que muda, que tem me assustado desde quando eu cheguei, porque eu vim de uma cidade de 400 mil habitantes, que era lá do Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco assustado pela questão do pessoal estar sem máscara, que eu nunca vi lá na rua, era raro. Por uma cidade de 400 mil, aqui ter 18, é discrepante. Eu fiquei um pouco assustado com essa questão, aglomerações e tudo. E a questão também, assim, em março, tinham 34 notificações. Notificações é que você suspeita que a pessoa teve alguma síndrome gripal, você suspeita que possa ter, não quer dizer que tenha. E agora, em janeiro, já foram mais de 130 notificações, com 38 positivos. E diariamente lá no Covid tem testado, no mínimo, assim, diariamente tem caso positivo. As notificações ainda a gente tenta, se for levar à risca, o quão tem que notificar, seria muito maior os números. A gente ainda tem observado, monitorado, visto. E assim, a doença, a tendência é só piorar. E realmente, assim, igual o doutor disse, em dezembro teve o Natal. Tem a questão dos 14 dias. O vírus demora em torno... Você teve contato com alguém que é positivo. Então, o vírus fica incubado, demora de 4 a 5 dias para manifestar quem foi contactante. Então, ou seja, janeiro, dia 1º, virada, a pessoa começou com sintoma. E a questão que o sistema de saúde não vai dar conta. O Covid mesmo, a gente está com uma demanda assim, diária, muita gente procurando atendimento. Muito atendimento. E o problema não é somente se fosse assim, a pessoa está com alguma suspeita, a gente observou, descartou.
a maioria que vão está sendo monitorado, notificado, e a maioria tem testado positivo. Pessoas de família, sim, não é somente um, o membro todo tem infectado. Mesmo que a gente peça, oriente. E algo que me surpreendeu, que eu percebi, não é somente o pessoal assim, está aqui em Cássia. A gente está em Cássia, está andando, está sempre em contato. O que tem me assustado, a doença chegou nas fazendas, chegou no pessoal que está lá para fora, que raramente vem para a cidade, e tem dado positivo. Pessoas com comorbidades têm aparecido, que não deveria ter contato. E assim, a aglomeração está continuando, infelizmente todo mundo sabe, está aí. E vai chegar um momento assim, a gente lá orienta, monitora, medica, pede isolamento. A vigilância, todo mundo, as meninas estão se esforçando para tentar ter um controle, mas é difícil monitorar, é difícil controlar. A doença está atingindo muitos adultos, idosos é mais agravante, quando pega idoso a gente fica mais... O bom, menos preocupante da doença é a parte, por alguma forma, as crianças têm apresentado uma resistência maior em questão à doença, raramente têm apresentado um caso. Só que assim, vai chegar um momento que o munícipe não vai dar conta da questão da saúde, que está disseminando a doença de uma forma muito rápida. E não é somente familiar, está em meio de trabalho. E aí eu tenho percebido assim, uma pessoa que eu atendi hoje deu positivo. Está sendo assim, 4 dias específicos do contato tem dado positivo. Tipo, a pessoa foi contactante, deu 4 dias, está começando com sintoma. E está geral. Então a gente pede, porque assim, lá no Covid, a gente não tem nenhuma medicação. Não falar assim, a pessoa chegou. Não, a gente precisa encaminhar pronto-socorro, se é algo mais está desaturando, precisa de uma hidratação, algo mais grave, assim, relevante. E aí a gente pede assim, a gente prescreve a medicação para casa, fornece as orientações, notifica a casa inteira e realmente, às vezes, até para o comércio é complicado, que se for notificar uma pessoa que está com todos os sintomas, vai todo mundo da casa ser notificado e afastado, isolamento. Então, assim, algo que daria para evitar um colapso tanto da questão da saúde, tanto do comércio, porque também, lógico, é igual o doutor falou, o Covid está aí, não pode esquecer as outras doenças, só que é algo que poderia ser prevenido. Se todo mundo utilizasse a máscara, fizesse distanciamento, evitasse aglomerações, que eu sei que é difícil, mas é algo que, pelo menos, para tentar diminuir, porque está muito grande a contaminação. E chegou no momento que não é só contaminação ou suspeita, são positivos. Que não tinha antes, que eu vi conversando com o antigo médico, o Dr. Felipe, a gente conversando, aumentou demais os casos positivos na cidade. Que assusta. Alguns são sintomáticos, mas outros têm sintomas muito graves. E o que o pessoal esquece, que não é simplesmente uma gripe, pode deixar sequelas. A parte respiratória pode acontecer que não volte rapidamente como era antes. A parte do perda do olfato do paladar, as pessoas podem ficar 2 dias e chegar a ficar pessoas há 2 meses e não voltou. Então são sequelas que ficam a doença. E além, eu acho que assim, infelizmente, as pessoas já chegaram para mim e perguntaram, doutor, essa doença existe? Realmente é de verdade? Aí você fala, existe. E o que eu falo assim, as pessoas vão começar a levar realmente a sério a doença quando deixar de ser números, notificações e números e começar a ser nomes. É meu tio, meu primo, minha avó. Aí vai pensar assim, ou alguém pensar assim, nossa, será que eu transmiti essa doença para minha avó? Ou para o meu tio, para o meu primo? Então assim, o que eu tenho para falar mais é a respeito disso, que a gente está disponível lá na Central Covid. A gente pede que evite circular, né? Que está com suspeita, vá das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, de segunda a sexta. Quando a gente não está atendendo, o pronto-socorro está recebendo. E cuidado, porque não existe o remédio para Covid. Esse remédio, pronto, você está com Covid e está aqui. É igual assim, eu estou com uma faringite, tenho tratamento.
estou com alguma doença, gastrite tem tratamento. Não. É a prevenção e tratar os sintomas, infelizmente. É o que tem acontecido. Alguma pergunta? Sabemos que nesse boletim encontram-se os números que foram testes e comprovações do nosso município. Isso. Mas não podemos deixar também de levar a sério que esses números são maiores. Porque muitas pessoas, né, que querem manter sua integridade moral oculta, sem saber, vai e faz seus exames fora e fica com eles o resultado entre a família, etc. Né? Então, os números são maiores na realidade, não é isso? São bem maiores. A questão é assim, realmente, o teste positivo que tem sido feito em Franca, que a gente recebe por algum caso ou outro, algumas pessoas não querem chegar para a gente para ser notificado pela questão que vai ficar isolado, ou vou ter que ficar de quarentena. Mas sabe que tem, e mesmo assim algumas pessoas continuam até circulando, não vão em ambientes que não deveria, não fazem devido ao isolamento, e são bem maiores. Tanto que muitos casos que chegam para mim, alguém vai com alguma coriza somente, está escorrendo o nariz, observo. Normalmente a gente define de 2 sintomas ou mais. Mas o que acontece? Os sintomas específicos, a perda do olfato, do paladar, tosse, muitos casos positivos, não tem febre. Vários casos sem sintomas a gente tem pegado positivo. Então muitos passam também. A questão e tem-se a questão muitos falsos negativos, que a pessoa pode ir no laboratório ou vai para fora e faz o exame não no momento devido, porque tem a data da janela certa para fazer o exame. E faz o exame no período errado, acha que está negativo, e em muitos casos também podem ser positivos. Que é o que a gente tem pegado. Os números são bem maiores. Bem maiores. Hoje a gente vê até o pessoal que de repente está nos assistindo nesse momento pela DTTV, o intuito dessa reunião nossa, desse debate com os responsáveis da saúde, no caso o senhor, responsável pela central do Covid em Cássio, é mais em forma de conscientização. Estamos aqui trazendo para vocês os dados técnicos comprovados, os cuidados que cada um de nós temos que tomar dentro da nossa casa, quando sair fora de nossas casas, porque todos nós estamos naquela expectativa de vir uma vacina, sem sombra de dúvida. É a segunda opção para combater o vírus. Eu tenho comigo que a primeira opção são nossos cuidados, nossa consciência. Cada um de nós fazer nosso papel, nossa obrigação, para que podemos deixar todos assegurados que estejam ao nosso redor, no nosso dia a dia, na nossa convivência do dia a dia. Então, o pessoal que nos assiste, é muito importante seguir as orientações. Foi postado, antes de iniciar, trabalho de conscientização, vídeos, todas, a par da tarde, a vigilância epidemiológica com a sanitária. Eu já presenciei estar com carro, com ambulâncias, viaturas, né, dando apoio, passando nas ruas da cidade, conscientizando. Então, é muito importante isso, né, a gente levar a sério, a doença existe, está aí. Não deixar que isso venha se tornar real para nós, quando alguém da nossa família fazer parte de estatística, né? Vamos prevenir, vamos fazer a nossa parte, é muito importante. Temos amanhã uma reunião, né, onde vamos receberemos os dados, né, da central, e vai chegar num bom senso, né, vai ver o que vai ter que ser feito, as medidas a ser tomadas. Então, o que acontece? Depende de nós. A primeira vacina é a nossa atitude, né? E a segunda é que está para ser desenvolvida, que esperamos que não demore muito. Ainda quando ela chegar, igual o doutor Alcíbio falou a todos, depois de quase 30 dias da primeira dose, tem que tomar, depois da primeira, mais 21 dias, tomar outra, né? Com 30 dias pode chegar a um resultado positivo. Então, assim, mesmo o tratamento, ele é um período mais longo, né? Então, isso é muito importante, a gente fazer a nossa parte. Fica aberta a pergunta aos vereadores, queira direcionar algo para o doutor. Doutor, pelo que o Henrique falou, vai ter uma reunião amanhã, né? Então, por enquanto, o comitê não tem conclusão nenhuma
para dar orientação para que seja determinada qualquer medida nova. As medidas são as mesmas. Boa tarde. A questão é assim, o comitê definiu assim, mudou algumas questões de isolamento. Agora, atualmente, alguém que testou positivo tem ficado em isolamento 10 dias acima dos sintomas, a alteração que teve. E o contactante, que é quem mora na família, 14, tem a questão dos 4 dias para depois começar a se manifestar a doença. A orientação é as mesmas de distanciamento, de evitar usar máscara, álcool gel, evitar dividir talheres. A gente tem deixado em isolamento, a vigilância está muito observando a questão das casas, monitora diariamente os pacientes. A questão, igual que a gente tem visto também, que tem falado, é da vacina. A vacina não vai ser simplesmente assim, chegou a vacina, começou a vacinação, acabou. Porque primeiro vai começar um público X, depois esse público, mas os outros e os demais vão continuar transmitindo, vão continuar com a doença. Vai levar um período antes. Cássio é uma cidade que daria para controlar bem essa questão pelo tamanho da disseminação da doença. Então, o comitê chegou no momento a questão assim, a gente tentar aliar todos os setores, tanto o PSF, hospital, pronto-socorro, lá no Central Covid. Estamos tentando conversar com os demais sobre se testou positivo, notificar, para não ter essa questão, porque aí foi para Franca, testou positivo, notifica a gente já entra com a vigilância para monitorar o paciente, deixar a notificação. Tentar fazer algo mais rigoroso a partir do um cerco maior. Quem está com risco, que tem que estar notificado, para ter um controle maior dessa pessoa. Isso dessa população, isso que a gente está procurando. A princípio não teve nenhuma alteração agora recente. Está realmente para sair a vacina, mês que vem que comece a nossa expectativa, só que vai um tempo maior. E os números ainda vão continuar, a orientação que a gente está pedindo. Por enquanto, assim, que definiu. E outra questão, assim, que a gente estava discutindo. Não é simplesmente a questão até do e-commerce. Todo mundo falou assim, mas por que não fecha tudo? Não é tão simples assim. A gente faz parte do Minas Consciente, que muitas vezes as pessoas não entendem, assim, simplesmente assim, tá um caos, vamos fechar tudo. Não, não é assim. Tem a questão do Estado. Eles avaliam, é bem complexo, que eles avaliam a questão do óbito, a questão de notificações, a questão de positivo. Então, tem todo para saber de bandeira ou não, o que definir, não é simplesmente assim, aumentou os casos, mas também aumentou suspeitas. Os positivos aumentaram, sim, mas é complicado essa questão do Minas Consciente, porque a gente não é a prefeitura, né? A gente depende do Estado nessa parte, a gente acompanha o Estado. Mas a gente pede, o que a gente pode fazer atualmente é conscientizar a população, que é o que a gente pede atualmente. O que o comitê definiu na reunião ontem. Boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde vereadores, vereadora. Eu queria assim relatar, né, na questão da central, que sempre foi uma das coisas que a gente debatia na gestão passada com o comitê, era que às vezes fizesse uma reestrutura na central do Covid. Todo mundo sabe que o dinheiro veio e está aí o dinheiro da saúde. Sei que nós estamos no começo de uma nova gestão, mas também sei que tem um dinheiro. Achava que tinha que melhorar a central do Covid, assim, também para receber essa população. Muita gente em casa, pessoal de casa, quer saber, porque sabe que hoje teve a reunião do Minas Consciente, que é a reunião que vem do Estado, e está todo mundo eufórico, como todo mundo sabe que não vai ser falado hoje. Peço ao Executivo que mostre a comunicação do que vai ser feito na reunião do comitê de amanhã, mas também muito interessante, vejo vocês médicos falarem, que muita gente sai para fazer o teste em Franca, Passos. O porquê? Acabou os testes em Cássia, está tendo teste, não está. Não seria uma melhor hora para investir novamente em testes na nossa cidade e sim cobrar da população, porque já existe uma lei para multar quem não usa máscara. Passar
já que não está tendo as barreiras mais, cobrar um pouco mais dos fiscalizadores e investir. O dinheiro do Covid é direcionado ao Covid. Então, por que não a estruturação melhor da central? Porque mesmo sabendo que é um trabalho difícil, que fica cativo, mas muita gente reclama da questão dos testes. Você poder explicar um pouco, é daqui 7 dias que faz o teste, nós não estamos tendo teste agora, por que não comprar? E é um espaço aberto para você também pedir a melhoria para você. E aqui nós podendo falar para o pessoal e a gente poder fazer essa comunicação para o pessoal que fica afoito em querer saber se vai fechar. Hoje nós estamos na zona vermelha, na zona amarela. Vamos fechar, não vamos fechar, como vamos trabalhar? Então eu peço a todos que usem máscara, evitem aglomerações e façam isso. Tem lei, cumpra a lei. Tem que fechar, vamos fechar. Precisamos urgente de testes, precisa. Quem sabe uma nova estrutura da central e com o hospital, para não trazer uma demanda maior para o hospital, fazer num lugar só, às vezes levar essas máquinas de respiração para poder. Eu não sei. Quem chega na melhor situação é o pessoal da saúde. Então nós estamos aqui à disposição para ajudar e eu queria que você esclarecesse o problema da questão dos testes e dessa questão de dias, para poder esclarecer para o povo, ó pessoal, é 7 dias para fazer o teste, não sai de casa, é isso aí. Obrigado. Então, a questão do teste, que é assim, quando eu cheguei já, o teste estava direcionado, o teste que é assim, são 3 tipos de teste, o pessoal tem que saber. Tem um teste que todo mundo fala do cotonete, que é o do SWAB, que é o teste do antígeno, que ele identifica a doença, identifica o antígeno. Ele é do 3º ao 7º dia. Entendeu? Tem o RT-PCR, que também é do 3º ao 7º dia dos sintomas, não podemos esquecer. Esse demora mais tempo, que é mandado para fora, para Belo Horizonte, e demora em torno de 5 dias para chegar o resultado. Que é o único teste que tira alguém de uma quarentena. É só esse. Os demais são só para ver se a pessoa está com teste ou não. E assim, o teste, desde quando eu cheguei, está direcionado a profissionais da saúde com sintomas, população acima de 60 anos e população com sintomas com comorbidades, gestantes, imunodeprimidos, pessoas com câncer, que é a questão dos gestantes de alto risco, e que a gente vê paciente com problema cardíaco, problema pulmonar, que é o teste. Infelizmente, foi o que me passado assim, dessa parte dos testes e o que eu posso comandar. Realmente, a população chega, eles querem um teste, porque muitos não têm condições, porque é um valor alto, que não é qualquer pessoa que tem condição. Tanto que a gente atende uma população carente. Tanto até na parte de medicar, eu fico atento a saber se essa medicação tem no sistema público ou não, para saber se a pessoa tem condição. E o único teste que a gente tem realizado lá, para toda a população notificada somente, a pessoa está com sintoma, tem quase toda suspeita que vai ter, está com quase suspeita de ser Covid, é o teste rápido 14º dia. Que ele não define, ele define se a pessoa teve ou não, mas tem usado mais para dados epidemiológicos. Infelizmente. Se tivesse mais testes, se que a população questione, pede, lógico, seria mais fácil contornar, ou até desse antígeno, saber ter um controle maior, mas infelizmente é o que tem passado para mim dessa parte desses testes. A questão da estrutura, sim, a gente pretende melhorar agora. Bom, eu cheguei, eu pretendo, a gente vai discutir. A questão também do acesso. Ali eu vejo, por aquelas escadas realmente são bem complicadas, para o pessoal mais de idade, é um acesso difícil, que muita gente tem questionado. A questão ali, infelizmente, está ali só uma tenda, ver se aumenta a tenda, tentar melhorar o meio, porque a população, os pacientes estão chegando, seria algo, pelo menos para a pessoa já estar preocupada, com medo de ter a doença, pelo menos eles
serem bem acolhidos, em todos os sentidos. Eu estou começando agora, conhecendo a estrutura, tudo, é algo que eu pretendo para a população, para melhorar os pacientes, a questão, a acolhida, e vamos trabalhar porque realmente ver se é possível mais testes, agora nessa nova onda, que está chegando, e quanto mais a gente souber que realmente está positivo ou não, maior controle é mais fácil de ter. Tá bem? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Nos testes. Então, eu também sei que é uma preocupação da população, que é o que a gente vê, o maior, né, comentário, é desses testes. Que fala, ai, mas eu tive que ir em Biraci, até Biraci me falaram, fui fazer Franca, porque aqui, então, a gente não estava entendendo, agora foi bom que o senhor esclareceu, mas eu peço ainda e imploro uma atenção, o que puder ser feito para aumentar esse mais rápido, né? Esse número aí de testes, essa atenção, para tranquilizar mais, né? A população. Tem a questão também do paciente notificar a gente, tanto do início do sintoma, que a gente pede, assim, a população realmente tentar gravar, iniciou o sintoma tal dia, porque para saber, para estar na janela certa de coletar os exames, e também ser exatamente no terceiro dia, porque se a pessoa chega e fala, teve o sintoma antes de ontem, e fala que teve há 3 dias, vai dar um falso negativo. Se chegou no 8º dia da doença, 9º dia da doença, não vai pegar mais, a gente não vai pegar mais antígeno. Então tem essa janela justamente para isso. A questão, se melhorar agora, houver uma demanda maior de testes, que ainda é algo que tem que ser discutido, que é essa parte mais que eu deixo vocês, que eu ainda estou na parte de atendimento, mas se tiver uma demanda maior, não esquecendo assim, também, tendo mais testes positivos, não vai mudar a conduta, não vai mudar o atendimento. O teste, isso que todo mundo tem que deixar claro. A pessoa está com suspeita de positivo, teve o teste confirmou que tem, a gente tem um respaldo maior para deixar essa pessoa em isolamento e toda a família. Tem uma convicção maior, mas o tratamento é o mesmo. A gente tem prescrito medicação familiar, parte respiratória, os sintomas, a dor de cabeça, porque não existe uma medicação milagre, é o que eu falo, para resolver o Covid. O teste vai servir mais para ter um respaldo, ou até para o paciente ficar mais tranquilo, se ele mais preocupado ou não, ou ter uma consciência maior, mas a conduta médica continua a mesma, dando positivo ou negativo. Isso para deixar claro. Que a gente não muda a conduta pelo teste vindo positivo ou negativo. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, David. Claro. Qual que é o remédio, assim, geralmente, que é pedido para que uma pessoa com Covid tome? Assim, ó. Que vocês indicam. Claro. Eu falo que se tiver uma possibilidade, como o dinheiro vem para a saúde mesmo, às vezes mais para frente está distribuindo na farmácia popular da cidade. Claro. Isso aí é tudo. Se eu estou falando para o comitê que está reunindo, ter essas possibilidades que a gente solta aqui para estar em discussão, você entendeu? Por exemplo, 3, 4 remédios que é indicado, se 2 estiver na farmácia para poder ajudar, seria ótimo. Então é uma coisa a se pensar, tá? É uma questão meio complexa essa questão da medicação. Tem condutas, aí muita gente escuta e fala assim, ivermectina, cloroquina. Não tem nenhum estudo científico que fala assim, essa medicação sara o Covid. Não tem. A conduta que a gente segue lá no Covid é o protocolo da Sociedade Brasileira de Infectologia, que foi dia 9 agora de 2020, 9 de dezembro de 2020, que também é da Sociedade Brasileira de Infectologia, tanto da Europa, Sociedade de Infectologia, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, que assim, não existe, não é prova científica, evidência que melhore. Igual, tem casos, pessoas fez todo o protocolo que achou que deveria, conforme cada um tem um modo de pensar, não adianta questionar, cada um tem o seu pensamento,
e que melhore, porque tem casos de pessoas que fizeram, tomou COVID, tomou ivermectina, tomou cloroquina, mas chegou a ser internado. Teve umas complicações. Agora, recentemente, até pela Conselho de Medicina, a questão do antibiótico. Agora está um estudo que está favorecendo o uso de azitromicina. Para prevenir, para prevenção de uma possível pneumonia, melhora agora que está começando, é recente. A questão é assim, corticoide, tipo alguns casos dexametasona, prednisona, na rede tem a prednisona, mas também dexametasona é um corticoide que não tem na rede, tem ajudado bastante, que a parte respiratória melhora, e a gente tem tratado a questão sintomática. Tá com febre, é dipirona. Tá com dor, é paracetamol. Não existe uma medicação que realmente, assim, essa medicação é para isso. Entendeu? Não tem porquê, igual eu, no meu ponto de vista como médico, eu dar uma medicação que a pessoa, vou dar uma ivermectina, uma cloroquina, que vai ser metabolizada no fígado, vai ser excretada, vai ter que passar pelo rim, pode ter um efeito colateral, então não tem porquê você tomar uma medicação que vá sobrecarregar o sistema do organismo da pessoa. Entendeu? Essa é a questão. Ainda está em discussão, é recente, tem muitos artigos que podem mostrar que é melhor, mas pela Sociedade Brasileira de Infectologia que a gente tem que considerar, não é indicado. São essas medicações, é tratar os sintomas. Doutor, o senhor hoje, na frente da central do Covid, o que o senhor pode transmitir em questão de estrutura dos testes para a população? Precisa melhorar, tem muito o que se fazer. É uma doença nova, tem muitos estudos. Não importa, vamos supor, eu sou um médico, formei recente, tem as medicinas que está sendo nova para todos, até todas a área da saúde, até a população. Por mais que tenha passado quase um ano, ainda é uma doença que ninguém sabe como vai agir. Cada pessoa, cada organismo, isso é o que assusta. Uma pessoa está bem num dia e de repente ela se rebaixa. Precisa melhorar muito essa parte, assim, levar a sério mesmo a doença, a questão de transmissão, não somente até por... outra questão que eu queria até falar. Quem já teve Covid não está imune. Não vai pegar de novo, isso é mentira. Vai pegar sim, vai se retransmitir. Pode se reinfectar novamente. Pode transmitir... o sistema está com anticorpo, mas tem a questão do contato, tem a questão das roupas, tem a questão... Por isso que a gente pede evitar o contato direto. Tem que melhorar a questão muito, assim, a partir da... A estrutura, espero que melhore com o decorrer agora, vocês, nessa nova gestão, porque, assim, ali é a frente. Se a questão a gente que está à frente não puder dar o suporte que a população precisa, já vai virar aquela questão de bolo de neve, que onde já poderia ter sido, para não sobrecarregar o hospital, ou o pronto-socorro, algumas coisas, algo que já poderia ser evitado. Então, assim, melhorar a estrutura do Covid, a questão do local, o ambiente, espero que a gente consiga fazer um trabalho bom, bacana, eu tanto na parte médica, a equipe que está se reestruturando, é uma equipe nova, mas está disposta a trabalhar, aprender, para agora que essa onda está bem pior do que a primeira onda. E é uma onda bem pior que tende a crescer. Então tem muito trabalho para a gente fazer agora pela frente para a população. Isso é verdade. Dentro do que a medicina passa para vocês médicos, para estar cuidando dos pacientes, o que o senhor nos fala de uma pessoa que já pegou uma vez, que volta a pegar a doença? O organismo dela vai reagir com a frequência maior devido aos anticorpos? Vai se tornar mais fortalecido ou mais sensível? Então, a questão é essa questão do anticorpos, que a gente até fala, muita gente questiona, IgG e IgM, todo mundo fica confuso. Tá? O IgM é aquele que está combatendo a doença. O IgG é aquele de memória, que em alguns casos, algumas pessoas podem ficar até 3 meses.
mas não são todas. Cada pessoa reage de alguma forma e o organismo cria essa defesa maior de uma forma com a doença. Não tem uma questão assim, a pessoa teve, ela vai reagir melhor ou pior com a doença. Ninguém sabe, o problema é esse. A reinfecção, tem casos que voltou pior, tem casos que teve uma reinfecção mais branda, mas não tem assim, ó, eu tive, mas tô com anticorpo, tô combatendo o vírus, agora na segunda leva vai ser tranquilo. Não, tanto que tem casos de pessoas na primeira leva já foi tranquilo e nem tinha um anticorpo. Ou já foi sintomático, ou teve só uma coriza. A certeza que nós temos é que a doença está aí e que ela pode levar à morte, né? Exatamente. Ô, doutor, só quebrando o protocolo dessa reunião, dessa conscientização ao nosso público, o Paulo quer fazer uma pergunta para o senhor, pertinente ao assunto. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Eu só queria tirar uma dúvida, eu não sei se está cedo ainda, é sobre a faixa etária. Qual que é a idade desse monitoramento que está tendo de 1.000 e poucas pessoas? Qual que é a faixa etária da idade dos adolescentes, das crianças? Porque está chegando o ano letivo, já começou de novo, para ver como que vai ser, sobre a questão de voltar às aulas. Nesse monitoramento de 1.000 e poucas pessoas, tem alguma criança na faixa etária de 10 anos abaixo? Seria essa... Você podia responder isso para nós? Qual que é a faixa etária, qual que é a média desses 1.000 e poucos que estão em monitoramento lá? Então, modo de dizer, graças a Deus, eu não peguei nenhuma criança até hoje com Covid. Tipo, o que eu peguei mesmo, que não pode deixar de esquecer, é gastroenterite. Diarreia, vômito, às vezes teve uma coriza leve. Isso realmente, adolescentes são poucos. Criança que eu pego, não que eu fale assim, não tenha, mas que eu tenho visto. A questão é adulto, jovem, idoso. É a faixa etária maior. Acho que eu não sei exatamente porque eu não tive todos os números, mas eu acredito em torno aí de mais de 80% seja adulto para idoso, que é a faixa etária. Acima de 15 anos, pode-se dizer. Que eu tenha pegado foi um ou outro caso de um adolescente, de 11, 13 anos. Casos esporádicos, assim, casos raros, assim. Crianças positivos raros, pode ser que tenha tido antes, mas desde quando eu cheguei, que eu tenho pegado Covid, que eu estou à frente, graças a Deus, não tem sido tão evidente crianças. Para deixar até os pais mais tranquilos, porque muitas vezes tem acontecido dos pais chegarem lá, nervosos, porque são crianças. Mas assim, a gente tem até agora, recentemente, o protocolo, que a gente fica atento com a criança, que a gente fala assim, esforço respiratório. Se a criança está com, a gente fala, batendo asa no nariz, esforço intercostais, aí sim é algo de se pensar, que a gente tem pensado mais. Lógico assim, a gente não pode esquecer que é uma doença tão estranha que tem pessoas positivas que teve uma diarreia, pessoa positiva que teve vômito, só. Não podemos descartar o fato, mas que eu tenho visto evidente, crianças tem sido mais raro, desde quando eu peguei a central Covid. Tá bem? Mais alguma pergunta? Doutor, antes de o senhor deixar um conselho aí para toda a população, um pedido, que é nosso intuito aqui hoje, quero agradecer a presença do senhor, parabenizar e dar as boas-vindas à Cássia, tendo em vista que o senhor é um filho de Cássia, né? Sangue cassiense, indiferente da sua responsabilidade perante a sua profissão, tenho certeza que com todo o carinho a mais, o senhor vai estar dedicando aos nossos pacientes. Seja bem-vindo, seja bem acolhido,
Essa casa está sempre de portas abertas, não só ao senhor, mas a todos os médicos, toda a população. Muito obrigado e volte sempre e conte sempre com a gente. Queria agradecer, é uma honra novamente. Eu tenho orgulho de estar aqui, né? Estar à frente, a questão perante vocês, o pessoal, questão política, porque querendo ou não, é a cidade que eu nasci, que eu amo, é um orgulho que eu não esperava voltar tão rápido assim, graças a Deus. Espero assim, a questão que, primeiramente eu deixo assim, a medicina não é somente a parte clínica. 50% é conforme você acolhe seu paciente. E nunca esquecer que aquilo é uma pessoa, ali é uma pessoa independente. Às vezes uma atenção maior, e isso deixa a pessoa mais acolhida, já ameniza um pouco o problema, a doença. Ela já vai um pouco a preocupação. E pedir à população, e eu também, como tenho visto, muitas vezes as pessoas agora não tinham levado a sério. Agora eu, como médico da Central Covid, eu peço, a doença está aí, está se espalhando rapidamente, tem que se cuidar, evitar mesmo aglomerações, porque, infelizmente, para evitar que seja algum ente querido seu que tenha sido vítima, porque ninguém sabe quem vai ser contaminado. E quando contamina, o susto é grande, porque você não sabe como você vai reagir. Não é uma doença que você sabe, eu vou tratar e vou melhorar. Ela pode te matar. Então eu peço a toda a população, lógico, consciência, é difícil também, a gente não pode... Eu sei que é difícil você ficar tanto tempo quarentena, isolado, que a questão psicológica, que a gente sente falta de carinho, de afeto, de abraço, que logo mais a gente vai estar tomando as devidas cuidados, a gente vai estar se reunindo, fazendo uma festa, um aniversário, comemorando com as pessoas que a gente ama. Então é o apelo que eu peço para a população. Obrigado. Tá ok, muito obrigado, senhor. A Lucimar, representando o setor administrativo do hospital, queira deixar alguma mensagem. Lucimar, alguém queira fazer alguma pergunta a ela? Gente, boa noite. Né? Não ligou, não. Boa noite. Eu não tenho muito o que falar, não. Só quero, assim, acho que o Dr. Alcíbio e o Dr. David, né, foram muito claros nesse apelo, né, à população. Nosso hospital aqui se organizou desde março, né, para a gente estar recebendo pessoal. Eu faço parte do comitê, o Marcos também. Só que a gente tem as limitações, né, de recursos humanos, e até quando o pessoal fica mais grave, tem que ser transferido para Passos. E eles lá também têm um limite, porque Passos é referência para macro, né, que é o pessoal de Piuí. Então, assim, é muita gente para Passos. Então, quando fica grave para todos. E é só isso mesmo, que todos, né, usam a máscara, evitam as aglomerações, para a gente não ter que passar aperto, né, e ver gente desassistido, porque assistência é o que todos nós queremos, né, para todos. E se alguém quiser fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Lucimar, te agradeço mais a atenção de vocês. Principalmente atendendo a nossa demanda, a nossa transmissão de conscientização à população. E com toda a experiência, sabemos que vocês estão lá para estar tratando nossos pacientes com todo amor e carinho. E aproveitando a oportunidade, a gente vamos fazer um contato com vocês em breve, onde todos os vereadores se disponibilizar, a gente fazer uma visita lá. E pedimos, né, mais uma vez a vocês, população, toda a população caciense, que se sensibilizam com os números que foram apresentados. São estatísticas verídicas, não tem nada que está sendo alarmado, só para poder levar até vocês, deixar um medo. São situações reais.
Vamos amar uns aos outros como você ama cada um da sua família, porque essa doença, infelizmente, tudo demonstra que ela não está com dia nem hora para ir embora, para acabar. Então, muito obrigado, Lucimar. Muito obrigado à presença de todos, do Paulo, doutor Alcibo, que esteve aqui, doutor David, os nobres vereadores, vereadora, muito obrigado pela participação. E deixo aberta aqui a palavra para quem queira deixar sua mensagem, deixar suas considerações. Fica aberta a sessão. Muito obrigada, gente. Olá, pessoal. Obrigado, presidente Henrique, pela abertura da palavra. Quero cumprimentar todos os senhores vereadores, todos que nos acompanham, público presente, os servidores daqui da casa. Realmente é um prazer estar falando com todos. Em algum momento, desde que essa pandemia iniciou, tenho certeza que nós erramos em algum aspecto. Porém, já deu tempo de aprendermos, saber o que é, como proceder, e agora é o momento que nós não podemos errar mais. Todos nós sabemos o que tem que fazer. Então, não é tão difícil de fazer essas coisas. Os cuidados são muito simples e básicos, assim como o Alcíbio e o David, os médicos, falaram. Principal, usar máscara, álcool em gel e manter o distanciamento físico. Distanciamento físico é diferente de social. Nós podemos continuar com o contato social com todos, mas temos que ter esse distanciamento físico urgente. Infelizmente, principalmente no nosso país, alguns negacionistas têm falado em verdades e tentando passar que essa doença não existe, ou que existe algum medicamento milagroso, ou de que não é preciso usar máscara. Nós não podemos acreditar nisso. Não é uma simples gripezinha. A doença realmente existe e está matando muitas pessoas. A salvação mais próxima que nós teremos é a vacina. A vacina sempre salvou vidas e vai continuar salvando. Nós temos que esperar com muita esperança de que ela chegue o mais rápido possível e que consiga atender não só a população brasileira, mas toda a população mundial. Essa é a nossa grande esperança. Por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora presente, ao público, aos que estão assistindo a ETTV. Né? Então, a gente deixar o recado da gente, a população consciência, que a gente é muito grato pela população consciência, que use máscara, mantenha o distanciamento, que é muito importante. Se nós todos usarmos isso, a doença, nós vamos eliminando a doença. Né? Então, vamos pedir à população que colabore com o nosso povo. Porque nós andamos muito preocupados. Você vê esses leitos, lá vai enchendo tudo, então a gente preocupa muito. Então vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento, distância de um ao outro, né? E é isso que eu queria deixar meu recado a toda a população com a ciência. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Então, gente, agradeço a atenção de todos, a presença de todos, a audiência de todos, e sabemos muito bem que nós, com a ciência, nós vivemos de uma tradição onde é hábito abraçar, cumprimentar, pegar na mão, dar beijo. Isso é nosso costume. Infelizmente, aquilo que vem para mudar nossos costumes é mais difícil. Mas vamos colocar em mente que se nós fizermos nossa parte, forçar essa mudança dos costumes no momento, nós vamos estar salvando nossas vidas, de nossos familiares e de quem nós gostamos, de nossos amigos, parentes, companheiros. Então, isso é muito importante. Vamos lutar. A luta árdua agora não tem uma discriminação, e sim tem que ter um crescimento de força. Ter aqueles, juntar todos nós, abraçar a causa e trabalhar para que isso, se Deus quiser, venha a ter um fim logo. Venha a ter novas estatísticas satisfatórias a todos nós. Muito obrigado, vereadores. Muito obrigado por presente mais uma vez. Muito obrigado, DTTV.
por estar sempre fazendo cobertura de nossas transmissões e levando para o nosso país, até fora do país, as nossas mensagens. Muito obrigado, uma boa noite a todos e encerrada essa nossa sessão.